Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje nós vamos continuar com a matemática financeira. Nós vimos um pouco de porcentagem, o resumo de como nós enxergamos a porcentagem, como nós calculamos. E agora vamos começar com o conceito de juros simples, tá? Então aqui eu coloquei alguns conceitos, então capital, taxa de juro, tempo, juro e montante, sendo que o capital nós podemos entender como valor inicial. Então nós vamos olhar o contexto e nesse contexto nós vamos ver qual que é o valor inicial que eu investi ou que eu emprestei. Nós vamos chamar isso de capital. Taxa de juro, toda vez que você ver a palavra, ouvir a palavra taxa, pense em porcentagem, tá? É uma quantia daquilo que você investiu, tá? Ou do que você tem que pagar pelo empréstimo que você fez. É uma taxa, é uma porcentagem. Tempo é quanto tempo você vai ficar com o dinheiro emprestado ou quanto tempo você vai emprestar o dinheiro. Né? Nada mais isso. Pode ser nada mais que isso. Né? Pode ser em dias, meses ou anos. Tá? O juro é o valor, tá? Não confundam. Taxa de juros é uma porcentagem e juro é o valor. Tá? Enquanto a taxa é uma porcentagem do quanto você vai cobrar de empréstimo ou do quanto você vai colocar no investimento, né? E juro é o valor, se é R$ 200, se é 300, se é 400, independe, ele é o valor, tá? Esse aqui é bem interessante vocês diferenciarem porcentagem e esse aqui é o valor, tá? E montante, se o capital é o valor inicial, o montante é o valor final. Então aqui, ó, soma do capital com juros indicado por essa forma. Então aqui a gente já tem uma formulazinha. Nada mais é do que o C é o capital, né, que é o valor inicial, somados com o valor dos juros, certo? O valor dos juros, e quando eu faço essa soma eu tenho o montante, que é o valor final da conta, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui. Simone fez uma aplicação no valor de R$ 1.000. Então aqui logo de cara nós temos o capital, né? Porque é o valor inicial. A aplicação significa a Simone ela emprestou o dinheiro, tá? Ela investiu. Então saiu de Simone o valor de R$ 1.000 durante 7 meses. Então nós temos o tempo durante 7 meses a uma taxa de juros simples de 0,65% ao mês. Então aqui eu grifei as coisas mais importantes que nós temos que entender. Primeiro, o capital, certo? O valor inicial do que aconteceu. Durante 7 meses, o tempo está em meses, então tá vendo que tá coerente, ó, mês e mês, tá? Tem que prestar atenção nisso também. A taxa de juros de 0,65, então nós temos uma taxa a ser cobrada, e ele quer saber qual será o montante obtido ao final. Então nada mais é do que ele deu um valor inicial, ele quer saber o valor final depois dessas condições. Então eu montei aqui para a gente fazer duas formas. Primeiro, por meio de uma tabela, para nós acompanharmos caso a caso durante esses 7 meses, e por meio de fórmula. Tá? Então, inicialmente eu tenho essa tabelinha aqui. A primeira coluna é tempo, aí a segunda capital, juro e montante. No primeiro mês, ou seja, no final, ela aplicou R$ 1.000, e aí no final do primeiro mês, o que acontece? O capital é de 1.000, os juros. Os juros, ó, nós vamos fazer uma conta de porcentagem, tá? Que nós fizemos bastante na semana passada, retrasada, né? Na aula anterior. Não, 1.000 vezes 0,65%. Para a gente lembrar, isso aqui você pode fazer assim: 1.000 multiplicado, aí você vai colocar 0,65, meu Deus, 6 feio. Enfim, ó, 0,65. E aí, ao invés de você escrever o símbolo aqui de porcento, você divide por 100. Você pode fazer assim. Lembra disso? Olha só, tá? E aí, por meio disso, nós podemos fazer o cálculo, ó. Esses dois zeros saem com dois zeros aqui do 100, vai ficar 10 vezes 0,65. 10 vezes 0,65 é justamente 6,5, tá bom? Então 0,65% de 1.000 é 6,50. Então, com o capital de 1.000, aumentou 6,50. Qual é o montante no final do primeiro mês? R$ 106,50. Ou R$ 1.006,50, desculpa. R$ 1.006,50. Ok.
Quando chega no segundo mês, ó, o capital é de R$ 1.006,50, e aí o mês vai seguindo. Quando chega no final, é aplicado o juro sobre ele, né, que já está no final do segundo mês. Só que repara que o juro simples ele tem a seguinte característica. Ele, independente do mês, ele sempre vai ser aplicado a porcentagem em cima dos R$ 1.000, que é o valor do capital inicial, certo? Então, independente se é o mês 3, se é mês 4, se é mês 5, sempre é sobre R$ 1.000. O que isso gera? Isso acaba gerando um juro, ou seja, um valor igual, independente do mês. Em outras palavras, é dizer o seguinte: independente do mês que nós estejamos, né, sempre o valor dos juros é o mesmo, ou seja, sempre vai aumentar 6,50 nesse contexto. Então, se fosse aqui 10 meses, e aqui, ó, oitavo mês, aumentar mais 6,50, nono mês, aumentar mais 6,50, décimo mês, aumentar mais 6,50, tá? Então, aqui a gente visualiza de forma clara a característica do juro simples. Juro simples é isso, tá, pessoal? É um valor, é o juros, é o valor que vai ser aumentado do valor inicial do capital, de forma que todo mês, depende do tempo, né? Todo mês esse valor sempre é o mesmo, ok? Para a gente dar uma diferençazinha, um pouco um spoiler da semana que vem, nós vamos ver juros composto. A diferença está justamente aqui, ó. Vocês vão perceber que no juros composto, o valor dos juros não vai ser o mesmo. Então, no primeiro mês é 1, no segundo mês ele é maior, no terceiro mês ele é maior ainda, no quarto ele é maior ainda. Então, o juros composto ele vai aumentando o valor dos juros quanto mais o tempo passa. O juros simples não, independente do mês, sempre é o mesmo, tá bom? Então, esse aqui é a base. Só para a gente terminar o contexto, no primeiro mês, R$ 1.006,50, quando chegar lá no sétimo mês, ó, vai ter R$ 1.045,50. Então, o contexto aqui, ó, qual será o montante obtido ao final da aplicação? Bom, o montante vai ser de R$ 1.045,50. Como nós interpretamos isso? A Simone, ela emprestou o dinheiro dela, ela fez uma aplicação de R$ 1.000, e aí quando ela foi pegar de volta o dinheiro depois de 7 meses, ela resgatou, ou seja, ela recebeu R$ 1.045, ela recebeu mais do que ela emprestou. Por isso que fala aplicação, é um investimento, tá? O valor aumenta. Vamos ver aqui agora como nós usamos a fórmula para calcular o mesmo contexto, tá? Nós temos o tal do J igual a C vezes T, vezes I, vezes T. Só para a gente lembrar, o J é o juros, tá? É o valor dele, o C é o capital, o I é a taxa, tá? O I é a taxa de juros, a porcentagem, e o T é o tempo. Então, dentro daquele contexto, é só nós substituirmos cada valor aqui. Eu preciso calcular o quanto aumentou, qual é o montante, né? Lembra que o montante ele é o capital somados com os juros? Lembram disso? Então, o que a gente está calculando aqui primeiro é o valor dos juros. O valor do capital nós temos, que é 1.000, que é o valor que inicia o nosso problema, e aí quando nós terminarmos de calcular o valor dos juros, eu tenho o montante. Então é só seguir, ó. Capital é R$ 1.000, está aqui, no lugar do C eu coloco 1.000. No lugar do I é a taxa, eu vou colocar 0,0065, por quê? 0,65%, né? Nós vimos que é a mesma coisa que nós escrevemos assim, 0,65 dividido por 100. Quando você fizer essa divisão, a resposta é justamente a que está ali, 0,0065, tá? Para você fazer essa conta de uma forma um pouco mais rápida, é só você pensar, ó, tá vendo essa vírgula? E ele está dividindo por 100. Quantos zeros tem aqui? 2 zeros. Então você vai pegar essa vírgula e andar 2 casas para a direita, para a esquerda, desculpa. Então, uma casa, 2 casas. É o que acontece aqui, ó. A vírgula, ela estava bem aqui. Vou colocar de cor aqui, vou colocar verde. A vírgula estava aqui, ó. Opa, desculpa. Aqui. Ela estava antes do 6. Aqui, ó, a vírgula estava aqui, né? 0,65. Como está dividindo por 1.000, por 100, o que vai acontecer? A vírgula vai andar 2 casas, ó. Uma casa, 2 casas, ela vai parar aqui, tá? Então, isso aqui é uma maneira da gente calcular de forma um pouco mais rápida todo tipo de
de conta que envolve 100, 1000, 10, toda vez que tem 1, 0, 0, 0, um monte de 0. E o tempo nós sabemos que é de 7 meses, então está aqui o número 7. Quando eu faço essa conta, esse cálculo, ele dá 45,50. Eu vou ressaltar aqui que esse cálculo é aproximado, tá? Às vezes você coloca isso aqui na calculadora, por exemplo, não dê exatamente 45,5. Às vezes pode ser que dê 45,48, por exemplo. Só que a gente faz o arredondamento para ficar coerente, tá? E após calcularmos os juros, calculamos o montante, né, que é usando a fórmula que eu expliquei. Nós temos então o valor do capital, que é 1.000, mais 45,50, que é o valor dos juros. A resposta é justamente R$ 1.045,50. Show de bola? Aqui tem ali o finalzinho do contexto, né? Aqui eu coloquei um outro exemplo para a gente fazer. Sérgio aplicou R$ 12.000. Então, se ele aplicou R$ 12.000, ó, o que o 12.000 é? No sistema de juros simples e após 10 meses. 10 meses, o que é 10 meses? São 10 meses, né? Retirou o montante de... esse aqui já está falando o que é, né? Retirou o montante de 12.900. Qual foi a taxa mensal de juro que rendeu o investimento do Sérgio? Então aqui a gente já tem umas características um pouco diferentes, né? Primeiro, ele dá o primeiro valor aqui, que é o capital, né? Aplicou R$ 12.000, então esse aqui é o valor inicial do nosso contexto. Capital, 12.000. Ao sistema de juros simples, então ele já está falando que nós vamos usar juros simples aqui. O tempo, 10 meses, show de bola. Retirou o montante de R$ 12.900. Então aqui, ó, ele está dando capital, tempo e montante, que é o resultado final. E ele quer que a gente ache a taxa, que é o I. Lembra dele? O I. Então o que a gente vai fazer? Ó? Se eu sei que o montante é igual a capital mais os juros, lembra da fórmula que a gente viu lá? Ó? Juros igual a capital, que é o C, vezes I, vezes T. Lembra dele? No lugar do J eu vou colocar justamente ele, ó, por isso está aqui entre parênteses. Tá? Para lembrar disso aqui, geralmente você pode falar ó, juros igual a CIT. Tá? Juros, que é o J, igual a CIT. Né? E lembra rapidinho dessa fórmula aqui. Bom, substituindo aqui, eu vou ter todos os valores, não? Eu vou ter quase todos, só vai faltar o I. Ó. O capital eu tenho, que é 12.000. A taxa eu preciso achar, que é o que ele quer. O montante, que é o M aqui, eu tenho, que é 12.900. E o T, que é o tempo, é 10 meses. Então, tá aqui, ó, o M é 12.900, o capital é 12.000 e o tempo é 10. Só substituir, ó. M, 12.900, valor final, capital 12.000, capital 12.000, a taxa eu quero achar e o tempo é 10. Eu vou precisar fazer essa conta aqui, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é mexer aqui no meio, aqui no parênteses, né? Então repete aqui, e aqui, ó, o I eu não consigo mexer, porque é justamente o que eu preciso achar. Então eu vou fazer 12.000 vezes 10. Quando eu multiplico alguma coisa por 10, o que acontece? Nessa situação, eu aumento um zero. Ó. Você vê que tem 3 zeros, depois vai ter 4. Então, de 12.000 vai passar a ser 120.000, tá? Bem simples fazer essas contas aqui. Depois, esse 12.000 eu posso passar para o outro lado da igualdade. Ó. Ele está somando, eu vou passar para o lado esquerdo da igualdade e subtraindo. Então, vai ficar 12.900 menos 12.000. E aqui eu vou manter, ó, os 120.000 continuam aqui, tá? Quando eu for realizar essa subtração, isso vai dar 900, certo? E aqui permanece, ó, 12.900 menos 12.000 dá 900, e 120.000 vezes I é 121.000 vezes I. Aqui eu preciso achar o I, então eu tenho que deixar ele sozinho. Para isso, esse 120.000 eu vou passar ele dividindo, tá? Vai ficar assim, ó, 900, não vou mexer com ele, e os 120.000 que estava do lado direito, está multiplicando, agora vai para o lado esquerdo dividindo. Vai ficar aqui embaixo, 120.000. Quando se faz essa divisão, isso aqui vai dar 0,0075. Isso é aproximadamente, ou se não é, pega a vírgula, anda 2 casas para a direita, ó, uma casa, 2 casas, isso é 0,75%. Ok? Então é isso, gente. Eu coloquei aqui uns exemplos para vocês acompanharem, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo, assista novamente. Ele é bem simples,
é só você identificar. Perceberam que tem os valores para identificar, né? Capital, taxa, montante e tempo. A maioria das vezes a gente vai estar achando o montante, ou nesse caso a taxa. Algumas vezes não tanto o tempo, tá? E às vezes o capital. Então sempre vai estar faltando uma dessas quatro. E aí você tem que achar elas. É só utilizar M igual a C mais J, tá? Que é montante mais capital mais juros. Ou, só lembrando, o juros igual a CIT, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Então, se apoiem nessas duas fórmulas, tá? Para vocês irem fazendo e substituindo as contas, beleza? Então é isso, qualquer coisa, podem perguntar.